Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsync, São Paulo. História das religiões. Cristianismo ortodoxo e catolicismo romano. Em 7 de dezembro de 1965, foi realizada a última sessão pública do Segundo Concílio Vaticano em Roma. O Papa Paulo VI da Igreja Católica Romana e o Patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa Grega fizeram uma declaração conjunta. Ela foi lida na Basílica de São Pedro em Roma e na Catedral de Faná, em Constantinopla. A declaração proclamava que a excomunhão mútua entre as duas grandes igrejas, decretada no ano 1054, havia sido revogada. O sonho de reunificação tem inspirado cristãos ao longo dos séculos. Porém, a história do cristianismo não é feita apenas de fé e esforços compartilhados, mas de conflitos e divisão também. Por causa deste e de vários outros conflitos internos, o cristianismo não é, e geralmente não tem sido, o nome de uma única religião. Mas cristãos de todo o mundo compartilham certas crenças fundamentais sobre Deus, Jesus Cristo e o lugar dos humanos no universo. Devemos examinar as 3 divisões principais da fé cristã para compreender o cristianismo de hoje. Elas são as igrejas ortodoxas orientais, a Igreja Católica Romana e as várias igrejas protestantes. Mas essa classificação não é completa. Há pequenas comunidades cristãs, principalmente na Ásia Menor e na África, que se tornaram independentes no século V depois de Cristo. Aliás, dizendo depois de Cristo, contamos os anos justamente a partir do nascimento de Jesus Cristo. Durante os séculos, cada divisão do cristianismo considera-se a única representante da verdadeira fé cristã pregada por Jesus. Proclamando ser a verdadeira fé ou não, a história da Igreja Católica e da Ortodoxa sempre estiveram ligadas. Nenhuma das duas pode ser entendida separadamente da outra. A palavra ortodoxo significa fé correta e culto correto, ou fé verdadeira e culto verdadeiro. Nós nos consideramos a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nome da Igreja Ortodoxa sugeria originalmente que todas as demais comunidades cristãs eram heréticas. A palavra católica significa universal e indicava originalmente que os outros cristãos haviam, de alguma forma, se separado da única Igreja Universal. Cristãos ortodoxos e católicos romanos estão separados historicamente não apenas por essas alegações, mas também por diferenças de crença, espiritualidade e cultura. Mas principalmente as duas igrejas estão separadas pela doutrina católica de que o bispo de Roma, conhecido como Papa, deve ser reconhecido como líder de todos os cristãos. Mas o cristianismo católico e o ortodoxo são muito similares em certos aspectos de organização e em suas crenças básicas. Ambos têm uma estrutura episcopal, ou seja, ambos são organizados em torno de uma rede de bispos. Todo bispo católico ou ortodoxo é responsável por uma comunidade local de igrejas numa área ou diocese específica. A vida religiosa nas igrejas gira em torno da liturgia, ou missa, onde a última ceia de Jesus Cristo é reencenada. Pão e vinho, considerados o corpo e o sangue de Cristo, são ingeridos pelos fiéis. A história do cristianismo não pode ser separada da história do povo judeu. Jesus nasceu numa sociedade hebraica, cuja origem remonta a uma comunidade de escravos dos egípcios. As escrituras judaicas relatam que eles foram libertados por Deus e que foram levados guiados por Moisés e depois por seus sucessores à terra prometida de Canaã.
Os judeus ainda comemoram sua independência política e sua grandeza sob a liderança do rei Davi. Mas por muitos séculos, Israel foi uma nação cativa. Primeiro dos assírios, depois dos babilônios, dos persas, dos gregos e, finalmente, dos romanos. Quando Jesus começou seu ministério público, o povo judeu já esperava a vinda iminente do Messias. Eles achavam que o Messias libertaria os judeus do domínio político dos romanos e levaria o povo judeu a um novo nível de devoção na prática da lei de Deus. Jesus era um entre muitos pregadores itinerantes a dizer que Deus estava para libertar Israel e vir reinar visivelmente na terra. Ele pediu que Israel se arrependesse e se emendasse à luz dessa esperança. Esse é o âmago do que é o cristianismo. O fim do ministério público de Jesus, após todas as curas e ensinamentos e todos esses acontecimentos, tudo culmina com sua viagem final a Jerusalém para a Páscoa. E as últimas coisas que ele faz, a última ceia, com a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. E depois a noite em que é preso. No dia seguinte ele é julgado, torturado e crucificado. Ele morre na tarde da sexta-feira. Ele é retirado da cruz antes do entardecer, porque é o dia sagrado da Páscoa e é sabá. A lei judaica proibia deixar os corpos pendurados daquele jeito. Então ele foi colocado em seu túmulo e depois do pôr do sol, na noite de sábado, ele retornou dos mortos. O mistério pascal é essa combinação maravilhosa da morte e da ressurreição de Cristo. É uma revelação completa de quem Ele é e daquilo que Deus quer que nós sejamos. De fato, a morte de Jesus ofereceu a esperança que tem atraído milhões de seguidores por aproximadamente 2000 anos. Jesus pode ter sido crucificado porque, aparentemente, as autoridades romanas viam suas doutrinas como uma ameaça à estabilidade pública. O cristianismo, a princípio, era uma religião judaica. Era simplesmente mais uma divisão do próprio judaísmo. Era como os fariseus, os saduceus e outros. Foi Paulo, ou talvez antes de Paulo, os helenistas, que levou o cristianismo aos gentios, aos não-judeus. A missão entre os gentios logo achou um campeão incansável, um judeu da Ásia Menor, Saulo de Tarso. Saulo havia perseguido os cristãos e sua dramática conversão é descrita pelo livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, e te dirão o que deve fazer. Saulo passou a ser chamado de Paulo. Através de seu incansável trabalho missionário e do de muitos outros homens e mulheres, a comunidade cristã rapidamente cresceu na região do Mediterrâneo. A igreja que nascia logo enfrentaria seu primeiro grande desafio. Os gentios convertidos deveriam mesmo ser circuncidados? A circuncisão simbolizava fisicamente a antiga aliança dos judeus com seu Deus, e era uma parte central da lei judaica. Muitos naquele tempo insistiam que todos os seguidores de Jesus deviam seguir todas as leis judaicas que Jesus viera consumar. Outros, principalmente Paulo, insistiam que o que salvava era apenas a fé em Cristo. Um novo cristão não é obrigado a assumir o fardo da lei judaica. No ano 49 d.C., os apóstolos e os líderes da igreja se reuniram para resolver a questão. Esse encontro seria conhecido como Concílio de Jerusalém. Sua decisão foi anunciada numa carta aberta aos gentios convertidos da Ásia Menor. Os gentios convertidos seguiriam apenas as leis judaicas básicas e não precisariam ser circuncidados. Por séculos, o Templo de Jerusalém fora o centro da vida judaica. Mas no século I d.C., houve várias revoltas judaicas contra a autoridade romana,
e no ano 70 d.C., o templo foi destruído pelos romanos. Essa perda cataclísmica foi seguida por uma segunda revolta comandada pelo líder messiânico judeu, Simon Bar Kokhba. Em 135 d.C., o imperador romano Adriano ordenou que todos os judeus saíssem da cidade santa de Jerusalém e proibiu que retornassem, sob pena de morte. Para os cristãos, era uma confirmação clara de que Deus havia escolhido transferir suas promessas para a chamada Nova Israel, os seguidores de Cristo. A igreja primitiva se tornara ainda mais independente da cultura judaica. Os cristãos tinham uma relação tensa e estranha com o povo judeu. Com o tempo, isso criaria uma história trágica em que cristãos perseguiriam judeus. No século XX, esse precedente surtiria efeito no Holocausto. Os 3 primeiros séculos depois de Cristo são lembrados hoje pela perseguição romana, uma época gloriosa de mártires cristãos e de testemunho heróico do Evangelho de Cristo. De fato, houve perseguição esporádica nesse período. Parece ter sido motivada por uma combinação de medo e de uma devoção genuína dos romanos a seus deuses pagãos. Os cristãos eram frequentemente acusados de imoralidade e desrespeito à antiga religião romana. Acusações de infanticídio, canibalismo, incesto eram disseminadas, entre outros, por um dos maiores filósofos de Roma, o filósofo estoico Fronto, que fora professor de Marco Aurélio, por volta do ano 150. Então, na verdade, as acusações contra os cristãos eram feitas por pessoas que já haviam decidido que eles eram uma ameaça política. Por isso, eles precisavam arrumar uma desculpa, pois as pessoas não enxergavam essa ameaça política. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos ou a queimar incenso para o imperador romano. Os cristãos viviam como eleitos de Deus num mundo hostil. Os mártires eram heróis a serem imitados. Realmente, sua fé e coragem impressionaram até mesmo o povo romano. Apesar das perseguições romanas, a maior ameaça à igreja dos primeiros tempos era um desafio espiritual. Os vários movimentos religiosos e filosóficos coletivamente chamados hoje de gnosticismo. Os gnósticos eram uma seita particular do cristianismo. Sim. E eles exageravam a natureza espiritual dos seres humanos com a ideia de que haviam caído de um jeito ou de outro neste mundo material. Sua preocupação principal era a libertação pelo conhecimento, a gnose. Por isso são chamados de gnósticos. Em resposta a esses desafios heréticos, a igreja primitiva assumiu compromissos teológicos, morais e institucionais que se tornariam a base de seu desenvolvimento futuro.